Vamos lá então? Eu já estou atrasado para essa festinha. Flores para Algernon, do Daniel Keyes, já atingiu seu pico de popularidade, quem sabe uns 3, 4 anos atrás. Já deu uma desaparecida, já não figura mais nas listas de mais vendidos aí, pelo menos eu acho que não. Eu não tenho visto mais tanto assim. E eu ainda não tinha lido. Mas todos os canais literários aqui no YouTube, na época do hype desse livro, fizeram vídeos sobre ele, né? Eu preferi não ler naquela época, embora eu tenha o livro desde 2021, se eu não estou enganado, é isso mesmo. Sempre que eu ganho um livro, eu escrevo aqui no topo o nome da pessoa que me deu e a data. Então eu ganhei da. Você não vai conseguir ver aí. Mas eu ganhei da Edith em 2021. E ela é inscrita aqui no canal, ou era pelo menos naquela época. O canal também estava nos seus dias de glória, né? Eu escolhi não ler o livro naquela época justamente por causa desse hype todo, dessa fama, desse amor que todo mundo estava sentindo. É um livro que todo mundo estava lendo e todo mundo estava amando, recomendando, presenteando e resenhando. Eu falei, quer saber? Deixa para depois. E o livro ficou lá na minha estante. Eu não planejava ler já, eu não planejava ler, para ser sincero. Eu não tinha muito interesse assim pela história. Eu já sabia, porque na época em que o livro ficou famosão aqui, né? Todo mundo falava da sinopse, então eu já sabia, inclusive, o que ia acontecer no final, tal. Eu já tinha lido spoilers. Eu falei, quer saber? De repente isso aí fica para as próximas gerações, né? Para os meus descendentes. Bem, a minha amiga Renata Brook, no Instagram, me convidou, na verdade, bolou ali uma leitura coletiva. Eu não participei da leitura coletiva, mas eu me aproveitei do convite que ela fez para ler o livro também e tirar esse peso da minha consciência, né? E aí que tá. Talvez eu esteja numa minoria bastante uh, oprimida aqui no BookTube e nas redes sociais no geral, porque eu não faço parte do pessoal ou do grupo de pessoas que gostaram desse livro. Não é que eu não tenha gostado, não é bem isso. O conjunto da obra não é tão interessante assim. Eu comecei indo bem. Inclusive, aqui no canal nós temos uma parte ali de publicações, de postagens escritas, né? Acho que chama comunidade. Todo canal tem isso. E eu tô sempre publicando ali o livro que eu tô lendo no momento. E eu falei desse aqui, inclusive comentei que estava lendo muito rápido. Sentei e devorei metade dele, ou sei lá. E até aquele trecho ali que eu estava lendo, até aquela parte, estava indo tudo muito bem, o livro estava até interessante, mas depois de certo pedaço ali, a coisa degringolou de tal maneira que eu falei, não é possível. O livro começou bem, rapaz, tinha potencial, mas não foi para frente, não consegui manter aquele interesse. Se você ainda não conhece a premissa de Flores para Algernon, vou lhe contar. O Algernon, do título, é um ratinho de laboratório. Um experimento foi feito com esse rato chamado Algernon. Uns cientistas de uma universidade X lá nos Estados Unidos pegaram, se não me engano, em Chicago, pegaram esse rato, aí começaram a fazer alguns experimentos com ele e fizeram uma cirurgia. Eles chegaram à conclusão de que o rato ficou mais inteligente. Por quê? Porque ele aprendeu a pedir por comida. Então, eles não alimentam o rato sem que ele faça alguma coisa que ele sabe que tem que fazer para conseguir o alimento. Ele tem um labirinto e no início do experimento, antes do tratamento começar, ele não conseguia chegar ao fim do labirinto. Ele queria pular as paredes e tal. Mas com pequenos choques ali, eles foram ensinando o rato a só andar dentro do labirinto, sem pular as paredes e tal. E ele finalmente conseguiu concluir o labirinto e estava conseguindo fazer isso cada vez mais rápido. Até que chega um ponto em que os cientistas resolvem experimentar aquilo em seres humanos também. Então eles encontram um rapaz chamado Charlie. O Charlie é o que na época se chamava de retardado, né? Hoje essa não é a palavra politicamente correta. Eu não sei qual é a palavra politicamente correta hoje. É o quê? Especial? Ele tem algum atraso, não sei, algum déficit, mas na época chamava-se retardado e no livro a terminologia usada é essa. Então nós não podemos apagar o que se utilizava no passado, a gente não precisa usar hoje, né? Mas o que está escrito e o livro foi escrito dessa forma. O Charlie Elkin, então, o que se chamava de retardado, e ele vive nessa instituição, recebe ali alguns cuidados, tal. Ele tem um empreguinho numa padaria, ele só varre o chão lá, alguma coisa assim, porque o dono da padaria tinha uma consideração enorme pelo tio do Charlie, que já faleceu, então deu esse emprego para o Charlie e o manteve lá, apesar de não precisar exatamente do serviço do Charlie. O Charlie sofre bullying ali no trabalho, ele não sabe disso, ele não percebe, ele acha que as pessoas estão rindo com ele, mas estão rindo dele.
Então, esses pontos em que você vai lendo essas narrativas são tristes, na verdade, sabe? É um livro triste, no geral. Mas, bem, o Charlie é, então, selecionado pela universidade para participar do mesmo experimento pelo qual já passou o ratinho Algernon, né? E aí o Charlie vem escrevendo, então, o seu diário. É isso que nós temos aqui. O Charlie está contando a própria história aqui no livro, né? É o que se chama aqui de relatório de progresso. Então ele está fazendo ali justamente isso. Ele está contando como é que o experimento está progredindo, né? Então é o antes, o durante e o depois que nós acompanhamos aqui. Bem, o Charlie tem diversas dificuldades para escrever, mas o que é interessante, que para mim é um defeito do livro, é que ele não tem dificuldade na coesão do texto. Então o texto é coeso, o texto é completinho, sabe? As frases se conectam bem e tal. Ele só tem dificuldade para colocar pontuação, para grafia das palavras. Então é uma coisa que não convence, a mim não convenceu. E ele vai escrevendo isso dessa forma meio burra, meio inteligente, não sei. E ele vem contando como ele quer se tornar inteligente para surpreender as pessoas. Ele quer essa aprovação. Ele foi abandonado pela família por ser retardado. E agora ele quer, então, reencontrar os pais. Quando ele estiver inteligente, ele acha que os pais vão se orgulhar dele. A irmã mais nova, ele também quer reencontrar. Ele quer mostrar para ela como ele progrediu, como ele está diferente agora. Eles não se veem há muitos anos. E, bem, o Charlie passa, então, pela cirurgia e vai seguindo ali o tratamento. Eu não vou me preocupar com spoilers aqui, eu vou falar do final do livro, até porque acho que essa altura do campeonato, quem é que não conhece o final, né? Bem, o Charlie se torna então inteligente, o tratamento tem um sucesso extraordinário, assim como teve com o rato, tem com o Charlie também. Então, em questão de pouquíssimos meses, em algumas semanas ali, ele já tem um QI mais elevado, assim, 5 vezes, eu acho, em comparação com o americano médio, né? E ele começa a ficar mais inteligente do que a professora de gramática dele, a professora de inglês, no caso, né? Ele, em determinado momento, se torna mais inteligente do que os próprios cientistas que estão conduzindo o experimento. Então ele começa a ver as falhas do experimento, ele começa a contribuir também com o experimento, dando ali os seus próprios palpites e tal, porque agora ele é mais inteligente do que os seus criadores, digamos assim, né? É uma analogia aqui a Frankenstein atrás da outra, né? Bem, o Charlie se torna uma pessoa completamente insuportável a partir de certo ponto do livro. É a partir dali que eu acho que a coisa não fluiu mais tão bem e o livro ficou muito chato. Porque o Charlie se torna inteligente e se torna uma pessoa amarga, uma pessoa chata. É difícil ficar perto dele e as pessoas não querem ficar perto dele. As pessoas reconhecem que ele agora está inteligente demais, está superior e está se comportando como alguém que se acha superior, que é o que muitas pessoas que são intelectuais fazem, a gente sabe disso, né? Existe esse ar de superioridade, por exemplo, em veganos e ciclistas. Já percebeu que você não precisa perguntar para uma pessoa se ela é vegana para você saber? Ela vai contar para você, né? E eu tenho a impressão, assim, sempre que, por exemplo, pessoas que não tomam refrigerante. Eu tenho um amigo que não toma refrigerante, a gente sai às vezes, vai à pizzaria, sei lá, com um grupo de amigos e tal. E ele não toma o refrigerante e fica apontando para os outros que estão tomando uma Coca-Cola geladinha com limãozinho e gelo e tal, mas ele está tomando água com gás. E aí, enfim, ele é superior, né? Então, essas pessoas têm esse complexo, né? E o Charlie se torna exatamente isso, que é intragável, né? Bem, depois de um tempo, nós vemos que o experimento tem um revés. E não apenas o rato, como também o Charlie, voltam para o seu estado original. Então eles perdem toda aquela inteligência que eles adquiriram. O Algernon vem a morrer, né? Daí o título Flores para Algernon, a última frase do livro, ou uma das últimas frases do livro, é justamente o Charlie pedindo para que levem flores para o túmulo do Algernon no lugar dele, porque agora ele voltou a ser retardado, ou burro, ou enfim, e não vai conseguir fazer isso. O livro não me convenceu, ok? As pessoas choram com esse livro, eu reconheço, eu entendo o porquê. É um livro triste, você se coloca no lugar do Charlie, você fica pensando, puxa, realmente não é uma vida interessante essa que ele leva. Ele foi abandonado pelos pais. Os pais o colocaram numa instituição porque tinham medo que ele agredisse ou abusasse da irmã mais nova, né? Na verdade, eles tinham medo até que a irmã mais nova fosse nascer com os mesmos problemas que o Charlie tinha. Quando ela nasce normal, entre aspas, eles querem remover o Charlie do convívio com ela justamente para que ele não se torne uma ameaça,
né? Para os pais é um alívio que pelo menos a segunda filha seja normal, entre aspas. Bem, então dá para entender por que é que esse livro emociona, por que é que esse livro choca, por que é que faz muitas pessoas refletirem e amarem o livro, né? Mas assim, tem alguns personagens aqui completamente dispensáveis, como por exemplo uma vizinha do Charlie. Ele se muda em determinado momento, vai para um apartamento, e aí, claro que no apartamento da frente está morando a maior gostosa da face da Terra. E é óbvio que ela se apaixona pelo Charlie, agora que ele não é mais burro, ele sabe então se relacionar com mulheres como antes ele não sabia. Mas ainda assim existe um peso na consciência dele quando ele está ali no meio dos atos que são descritos nos mínimos detalhes, né, aqui no livro. Ele se sente observado, ele sente que está sendo observado pelo Charlie mesmo de anos atrás. Então ele fica dizendo, quer saber, o Charliezinho, o adolescente, fica assistindo aí, você não tinha nada que tá aqui, então agora você vai ver só o que eu consigo fazer, agora que eu sou inteligente. E aí ele vai e prova a sua inteligência e sua masculinidade fazendo as mais diversas, os mais diversos malabarismos na cama com a vizinha gostosa. Então assim, aquilo não precisava estar no livro, não tinha que ter acontecido. Ele parte o coração da professora de gramática, a moça que deu aula para ele e o ensinou a ler e escrever. Ela vai criando esse afeto por ele, mas quando ele está muito mais inteligente e intelectualmente superior, aquilo se torna um fardo para a professora, então ela já não consegue mais ficar perto dele, não consegue mais se relacionar, o coração dela é partido, enfim. Ele reencontra os pais, mas ele tem uns acessos assim quando encontra o pai. Primeiro, o pai é barbeiro, então ele vai lá na barbearia do pai, pede para cortar o cabelo, não conta quem é. E aí ele tem uma crise de ansiedade, alguma coisa acontece ali, enfim, ele sai sem se identificar. Mas depois ele encontra também a mãe e a irmã. A mãe também tem alguns lapsos de memória, então ela trata o Charlie mal num primeiro momento, depois cria um certo afeto, depois trata mal de novo, e aí ele fica tendo esses insights. Olha só, minha mãe está passando por aquilo que eu passaria se eu não fosse inteligente como sou agora, enfim. Tal. E aí depois o experimento começa a regredir, né? Então ele volta a ser burro, retardado ou o que for, e aí ele vê o fracasso que foi aquilo, né? E aí tem toda aquela lamentação, toda aquela lamúria de todo mundo que está em volta, porque está vendo o Charlie perder suas habilidades, né? Só que assim, ele fica burro por muito do início aqui do livro, de repente ele é inteligente, de repente não é mais. Então, essas mudanças súbitas no estado do Charlie, nada disso convence. A escrita dele não convence também, como eu estava falando mais cedo, né? Ele não é burro o suficiente para escrever textos que não sejam coesos. Ele só é burro o suficiente para não usar pontuação, né? Aí, de repente, quando ele é inteligente, ele já está escrevendo de uma maneira extraordinária. Então, ele escreve os diálogos com precisão extraordinária, ele usa a travessão, uma pontuação assim exemplar, que ninguém faz. Se você já leu o diário de qualquer personalidade, de qualquer grande autor, aí você sabe que quem está escrevendo um diário conta as coisas como elas aconteceram, então conta das conversas, conta dos diálogos e tal, mas não fica reproduzindo ali palavra por palavra, vírgula por vírgula, tudo aquilo que foi dito, inclusive usando travessão. Né? Então assim, não convence nem quando ele é burro, nem quando ele é inteligente. E depois aquela regredida súbita, né? E quando ele volta a ser burro porque o experimento deixou de funcionar, aquilo também não convence porque é muito rápido. Então, do nada, ele perde todas as habilidades que tinha conseguido, ele volta a perder a memória. Então, quando ele era burro antes, ele não se lembrava de algumas coisas da infância, mas são coisas que estavam lá no subconsciente dele. Quando ele se torna inteligente, essas coisas afloram. E aí ele começa a se lembrar de coisas que os pais fizeram para ele, coisas que os colegas de trabalho fizeram para ele, situações constrangedoras que ele viveu, tal. Tudo isso é narrado aqui pra gente com inúmeros detalhes. E aí, quando ele perde a inteligência, ele também volta a perder a memória, já não consegue mais se lembrar de algumas palavras que ele tinha aprendido, que ele usava aqui na escrita, né, enquanto era um cara intelectual, inteligente e tal. Mas é interessante porque ele não se esquece do Algernon, ele se esquece de outras coisas, mas não se esquece do rato. Inclusive, não se esquece de pedir que levem flores para o rato em sua tumba. E aí daí vem o título do livro e tal. Então, assim, nada do livro me convenceu. É um livro rapidinho de se ler, dá para entender o porquê do auê, dá para entender por que as pessoas se emocionam, mas para mim é tudo muito superficial. E vou dizer para você, eu dirijo a parte de música na minha igreja local aqui. Então, quando a programação tem um sentido assim mais de emoção, menos de razão,
A gente sabe que músicas colocar para o pessoal escutar e cantar. A gente sabe como tocar. Eu estou aqui ao lado do meu piano de propósito hoje, porque a gente sabe como tocar para emocionar as pessoas. E é exatamente isso que parece que o autor fez. Ele sabia o que dizer, ele sabia o que escrever, como escrever, para que as pessoas se emocionassem lendo a história do Charlie. Nada do que está aqui aconteceu. Nada do que está aqui foi colocado aqui por acaso. O autor não está simplesmente sendo humano, sendo compreensivo, falando das dores de uma pessoa que se sente afastada pela sociedade. A mim me pareceu que ele tinha como intenção, desde a primeira linha, fazer o leitor chorar. Então ele sabia o que escrever, sabia o que colocar no livro, justamente para provocar essa reação. E aí, se você joga no YouTube, na busca do YouTube, talvez tenha sido assim que você encontrou esse vídeo que você está assistindo, né? Aí, se você joga aí na busca do YouTube Flores para Algernon, um dos primeiros resultados que vão aparecer para você vai ser de uma grande booktuber aí, grande em números, né, não em qualidade. E a capa do vídeo dela é ela chorando, ela limpando as lágrimas e tal. Eu não vi esse vídeo. Eu acho que qualquer um que se filma chorando tá buscando por atenção assim de uma maneira muito desesperada na internet, né? Mas a moça, né, parece ter chorado ali, então eu entendo que ela gostou do livro e se emocionou com ele e tal. Era essa reação que o autor queria. Isso para mim tá muito claro desde o início, né? Ele sabia o que colocar aqui justamente para provocar essa reação em você. Então, assim, o livro me pareceu artificial, superficial. Não digo que não é interessante na temática, não digo que não provoca reflexões, né? Ok, empatia, ok, a questão daqueles que estão excluídos da sociedade, a questão daqueles que são renegados, aqueles que não têm as mesmas oportunidades que nós que não temos um atraso mental ou o que for, né? Ok, tudo isso é super válido, mas eu acho que poderia ser desenvolvido de uma maneira muito diferente, muito superior, muito mais profunda, né? Eu acho que uma grande oportunidade foi perdida aqui. Então chamam isso aqui de um clássico da literatura. Eu tenho as minhas dúvidas. Primeiro que não é um livro tão antigo assim, então eu não sei se isso caracterizaria como um clássico. Dizem também que é ficção científica. Foi publicado aqui no Brasil pela editora Aleph, né? Mas o foco tá aqui hoje tá terrível. Ah, é assim que faz? É só tocar na tela do celular. Muito bem, eu não sabia disso. Eu filmo com o celular, né? Então foi publicado aqui no Brasil pela editora Aleph, que é conhecida por publicar ficção científica, né? E eu não tinha entendido a princípio, e até agora eu não sei muito bem por que é que isso aqui é considerado ficção científica. É só porque tem um estudo científico acontecendo, uma pesquisa na universidade? É porque fazem cirurgia e tal? Para mim, ficção científica sempre foi viagem interplanetária, viagem no tempo, essas coisas, enfim. Então, bom, tudo isso para dizer que, é um livro tão ruim assim? Não. Mas eu vou reler? Não. Eu vou presentear alguém com esse livro aqui? Não. Chorei lendo? Não. Mas eu entendo porque é que você que está me assistindo talvez tenha chorado. Se você gostou do livro, eu consigo entender o porquê. Só não funcionou da mesma forma para mim. E aí, eu preciso fechar esse vídeo fazendo esse enorme parêntese. Dá para entender, mesmo sendo alguém que não gostou do livro, por que é que as pessoas gostam. E dá para respeitar essa opinião. Então eu espero também essa compreensão daqueles que pensam diferente de mim. Se você gostou desse livro e é um dos seus favoritos da vida, eu não tô aqui para dizer que você é burro, ou que você não sabe ler, ou que você é um leitor ruim, ou qualquer coisa do tipo. Eu só tô dizendo que o livro não funcionou para mim. Então eu espero de você a mesma compreensão que eu tenho para com você, por você ter gostado do livro ou não. Beleza? Eu espero que você tenha aí, na sequência, boas leituras. Fique aí para você meu abraço e até a próxima.